Olá pessoal, como promessa é dívida, prometi a Lilian Lynch que traria as respostas às perguntas que não foram feitas durante o jornal. A gente sabe que a TV ela tem um tempo muito curto e é importante que a gente tenha um tempo maior para conversar, e por isso eu me dispus a gravar esse vídeo para vocês respondendo as questões. Esse vídeo está no meu canal do YouTube e também o link será enviado por e-mail a todas as pessoas que fizeram as perguntas. Mas ao invés de responder somente a quem perguntou, preferi responder de uma vez aqui nesse vídeo. E respondendo inclusive as questões que me foram perguntadas durante o programa, que não deu para a gente às vezes discutir e esclarecer todas as dúvidas. Então, primeiro, me perguntaram sobre se coloca foto ou não no currículo. A minha indicação é que não coloque. Por quê? Hoje está cada vez mais difícil a gente tirar foto, mandar revelar, né? Tirar uma foto de boa qualidade, mandar revelar, depois colar no currículo. Hoje as coisas são basicamente virtuais. Então, quando você cola aquela foto que você tirou e cola no seu currículo virtualmente, você não sabe como isso vai ser impresso, com que nível de qualidade, e aí com certeza essa foto não vai fazer jus à sua aparência. E hoje cada vez menos a questão da aparência é valorizada. Hoje o que se valoriza é a competência. Então, realmente, eu acredito que não há necessidade de foto, a menos que no anúncio daquele contratante exista uma citação específica pedindo foto 3x4, ou uma foto maior, estilo passaporte. Enfim, cada função pode ter alguma exigência específica. Mas se não pedirem, não precisa colocar foto. Uma outra pergunta que me fizeram no jornal foi sobre a formatação do currículo. O que seria uma boa formatação? Em termos de layout, o que eu sugiro? Que você faça um currículo por tópicos, porque isso facilita a leitura por parte do selecionador. Isso quer dizer o quê? Então, quando eu for falar de mim, eu coloco um tópico lá, dados pessoais, e discorro. Formação, discorro. Experiência profissional, discorro. E dessa forma, o avaliador bate o olho e já sabe o que ele está lendo. E sugiro uma fonte clara, uma fonte limpa, que num tamanho aí entre 10 e 12, não menor que isso porque dificulta a leitura, e não maior que isso porque senão seu currículo fica muito grande e fica até um pouquinho grosseiro, né? Bom, agora eu vou falar das perguntas que foram enviadas pelos telespectadores através do aplicativo QVT e que nós não tivemos tempo de responder. Então vamos lá, eu vou ler a pergunta do Ryan. Ele disse o seguinte: olá, meu nome é Ryan, tenho 14 anos e estou à procura de emprego, mas só tenho curso de informática. O que devo escrever para não deixar o currículo vazio? Primeira coisa, Ryan, parabéns por você estar procurando emprego já aos 14 anos, procurando trabalho aos 14 anos. Aqui na nossa consultoria, a gente sempre diz que aqueles que começam como menores aprendizes, eles têm grandes chances de serem bons profissionais, porque já aprenderam desde cedo o que são as atividades, o que é acordar todo dia e trabalhar aí das 8 às 18 ou das 8 ao meio-dia, enfim, você como menor aprendiz. O que eu sugiro, Raia, é você fazer um currículo onde você coloque os seus dados pessoais, a sua formação, né, que provavelmente é segundo grau, os cursos complementares, como esse que você citou de informática, e aí você complete com uma cartinha, como se fosse uma cartinha, dizendo do porquê você quer trabalhar. Dizer também de onde você veio, quem são seus pais, o que é bacana em você, o que você tem de ponto forte, de ponto a desenvolver. Se você faz tipo como se fosse uma carta de apresentação, você não deixa o seu currículo tão vazio e também fala um pouco de você. Quem busca um menor aprendiz ou um estagiário de segundo grau, por exemplo, até um estagiário de faculdade, ele não está buscando a experiência. Então não precisa sofrer pelo fato de você não ter essa experiência, tá? Boa sorte aí no seu primeiro emprego, Rai.
A Norma Santos me perguntou se deve se assinar o currículo ou não. Olha, Norma, eu acho que isso talvez seja um preciosismo não necessário. Para mim, realmente, quando eu pego um currículo para analisar, não faz muita diferença se ele está assinado ou não. E pensando em termos pessoais, todos os currículos que eu apresentei para trabalhar, eu não assinei. Então, eu realmente acho que não seja relevante, a menos que eles solicitem. As coisas que são de próprio punho, por exemplo, você chega num processo seletivo, pede para você fazer uma carta, ou pede para você preencher uma ficha e tem um espaço para assinar, aí sim eu acho legal. Mas o currículo que provavelmente vai pela internet ou em banco de currículos através de e-mail, você assinar e colar foto da sua assinatura, eu não sei quão relevante isso seria, tá? A Carmelícia pergunta se colocar a experiência que trabalhou em órgão público atrapalha o currículo, que é a mesma dúvida também da Lana, que gostaria de saber se cargos públicos comissionados no currículo são mal vistos. Bom, vou ser bem sincera com vocês. O mercado privado ele tem um certo preconceito com a experiência pública. Mas você também não pode deixar de colocar onde você trabalhou, porque já pensou, você trabalhou 5 anos na área pública, não coloca, eu vou achar que você não precisa trabalhar, que você está vivendo de renda, concorda? Você ficou 5 anos sem trabalhar. Então, a minha sugestão é você colocar sim, mas se você explicar, voltando na primeira dica que eu dei, se você explicar direitinho o que você fez, não focado especificamente na atividade pública, mas naquelas atividades que existem em todas as empresas, sejam públicas, privadas, isso vai ser bacana, né? Então, coloque sim que você trabalhou com tal cargo em tal empresa, seja ela pública, seja da administração direta, porque foi um conhecimento que você levou. E aí você, numa entrevista, você mostra que você não tem aquele estereótipo, que eu não concordo, mas infelizmente muitas pessoas pensam assim, do servidor público, tá bom? A Andréia perguntou o que se deve colocar em um currículo para conseguir o primeiro emprego. Foi a mesma dúvida aí do Ryan, né? De não ter as experiências. Então, foque nas suas competências comportamentais, na sua história de vida e por que é importante aquele trabalho para você. Lembre-se, o RH, ele quer contratar. Nós, de RH, nós somos avaliados na empresa que a gente trabalha pelo indicador de vagas fechadas. E eu ficar com vaga aberta só vai me atrapalhar. Se eu sou de consultoria, então, como é o meu caso, eu não faturo se eu não fechar vaga. Então, vocês podem ter certeza que isso é muito mais um mito de que o RH não quer contratar, fica criando empecilhos. Muitas vezes são os candidatos que não se apresentam bem, não se vendem bem. Pense o seguinte, o seu currículo ele é como se fosse a embalagem de um produto. Quantos produtos a gente deixa de comprar porque não gostou da embalagem? Então, a gente tem que se preocupar sim em se vender nesse primeiro momento, que é o currículo. E existe um caminho muito grande entre o envio do currículo e se conseguir uma entrevista. Só que a gente não deve desistir, porque o nosso currículo, eu não estou sendo chamada para uma entrevista, apesar de eu ter mandado 1 zilhão de currículos. É assim que funciona. A gente tem que tentar. Porque assim como no supermercado, a gente tem vários produtos que servem para as nossas necessidades, também no mercado de trabalho é assim. E aí, por isso que a gente tem que selecionar as pessoas. E para encerrar, a gente tem a dúvida do Alexanders, que pergunta qual a forma correta de informar o motivo de saída da empresa. Eu diria o seguinte, o motivo de saída, isso até perguntaram no jornal também, se deve colocar ou não. Eu sugiro que não coloque naquele currículo que você manda para a sua rede de relacionamento, para a vaga naquele que você viu no jornal ou que você viu num blog de vagas.
Por quê? Porque você não sabe quem vai quem vai ver aquela informação e ele pode interpretar de uma maneira errônea o que você colocou. Você colocar o motivo da saída e dizer buscando uma melhor oportunidade ou fiz um acordo com a empresa, isso são informações que não vão resolver para nós selecionadores. Então, para que colocar, né? Agora, se você está indo, por exemplo, para uma entrevista, você vai ter um contato com aquele RH e você chega na entrevista e diz, olha, além daquele currículo que eu passei por e-mail, eu tenho aqui um mais completo, que fala mais das minhas experiências, que fala dos motivos de saída, que tem os telefones de referência das minhas chefias, tá aqui. Por quê? Porque se a pessoa ler, ficar com alguma dúvida, ela vai te perguntar. E seja sincero. Então, se você saiu porque, olha, recebeu uma proposta melhor e foi procurar alguma outra coisa, coloque. Se você saiu porque teve uma certa divergências com a sua liderança, coloque, que aí ela vai te perguntar quais foram essas divergências. Pra vocês terem uma ideia, por exemplo, eu atendi uma gerente de controladoria e ela saiu do trabalho e colocou a seguinte informação: saí porque os meus valores não estavam de acordo com os valores da empresa. No currículo que a gente viu na entrevista. Ali eu perguntei, quais valores são? E ela pôde explicar. Ela, como controller, é responsável por prestar as informações corretas. E às vezes a empresa não estava querendo tanto isso. Agora, se ela coloca isso no currículo para qualquer um ver, o povo vai achar ela meio, talvez intransigente, talvez petulante, ou simplesmente não vai entender o que ela colocou. Então, minha dica é essa. Deixe para colocar, para explicar numa entrevista. Não há necessidade de constar no currículo. Bom, gente, respondidas as perguntas, estarei sempre à disposição de vocês. Acompanhe, eu tenho uma série de dicas no meu canal do YouTube e é sempre um prazer. Meu e-mail está aí, o site da minha empresa também está aí e vocês podem entrar em contato sempre que quiserem. Um grande abraço, foi um prazer responder as dúvidas de vocês.